Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o chefe da sala de imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais, o Major Flávio Santiago. Bom dia, Major. Prazer conversar com o senhor. Bom dia. Bom, o Major, a gente queria conversar com o senhor, obviamente, a respeito dessa greve dos caminhoneiros, enfim, que fez com que a Polícia Militar também mobilizasse muito do seu efetivo, da sua força, para tentar retomar a normalidade para os cidadãos mineiros. Então, a minha primeira pergunta é nesse sentido. Hoje, né, dia 1º de junho, às 8h08 da manhã, como é que está a situação em Minas Gerais de abastecimento de combustíveis, principalmente? Já que a gente teve aquele primeiro momento ali com o trabalho de escolta da Polícia Militar, a situação está tranquila neste momento? Podemos dizer isso para a população? Podemos. Eu converso constantemente com o gabinete de crise. Nós fizemos as escoltas, continuamos o processo ainda em alguns casos mais isolados. A tendência é de se normalizar até o final de semana. Algumas pessoas até me procuraram, falaram, poxa, mas ainda estou filas, mas é porque, na verdade, houve o desabastecimento, né? Hoje as pessoas ficaram sem combustível. Então, somando com o feriado que se iniciava, então a corrida acabou sendo muito grande, mas a tendência é até o domingo essa situação ser normalizada. Evidentemente que o gabinete de crise, que é composto, né, por várias secretarias, ele foi constituído pelo governo do Estado, o gabinete observa minuto a minuto e vai refazendo o seu planejamento dentro da necessidade, exatamente para que nós possamos ter atividades essenciais garantidas, para que nós possamos ter serviços de primeira necessidade também entregue, produtos de primeira necessidade entregue, tudo aquilo que afete a vida, né, a pessoa humana, o seu convívio familiar. A Polícia Militar fará a intervenção exatamente para garantir que as pessoas tenham tranquilidade, assim como está presente. Se você acompanhar nos postos de combustíveis em Cipese, tem um esforço muito grande da corporação, mas tem conseguido atender as pessoas e fazer com que esses ambientes fiquem tranquilos, mediados, na verdade, na medida do possível, né, apesar das filas grandes e o tempo de espera, mas com a garantia da Polícia Militar dando segurança. Major, a gente acompanhou todo o trabalho da PM ao longo desses últimos dias, mas de maneira geral, como é que se deu esse trabalho? Como é que foi o planejamento de vocês, até diante da extensão dessa greve que pegou até o próprio governo federal de surpresa? A sua pergunta é muito importante, inclusive para mostrar à sociedade, né, o quanto ela pode confiar na Polícia Militar, sobretudo na Polícia Militar de Minas Gerais. Nós temos na nossa missão constitucional a preservação da ordem pública e fazemos o planejamento, redimensionamos os nossos esforços em tudo, mas tudo aquilo que afete a ordem pública e, de alguma forma, atente contra a vida das pessoas. Então, no primeiro momento, a primeira atitude da Polícia Militar foi garantir combustível para os veículos de emergência, sendo da Polícia Militar, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, das escoltas, para que não faça essa entrega de um serviço essencial para a nossa sociedade. E logo em seguida, nós, juntamente com o gabinete de crise, começamos a analisar outras situações. Não podia parar hospitais, não podiam parar creches, escolas, apesar que por outros fatores, chegar a pessoa, mas não tem como não ter algum tipo de dano num processo tão longo como esse, inclusive que afetou o Brasil inteiro. Nós acreditamos que as Minas, eles se saíram bem, né? Se nós percebermos imagens da federação, de outros estados, aqui nós conseguimos estar presentes, mediar conflitos, fazer as escoltas e garantir o mínimo de entrega para que não houvesse precariedade e atentar com relação à vida, como também mediassem os conflitos pontuais e evitássemos que aqueles conflitos se tornassem uma situação mais grave, de uma possível algo maior. Reputamos que foi uma situação em que a Polícia Militar deu um tom importante e
garantiu à sociedade que essa redução de danos acontecesse. E é importante frisar, isso aí muito importante também, que a Polícia Militar, assim como o Gabinete de Crise, não tem nada contra qualquer movimento. Eles são previstos na Constituição, desde que pacífico, ordeiro, pode fugir à ordem pública. E quando há um conflito de direitos, isso é muito importante esclarecer na sociedade. Cada regado de aplicar a lei fazer a determinação dos rumos e qual aquele que prevalece da operação desses a responsabilidade de alguns itens para chegar ao consumidor não é contra ou a favor de nenhum movimento. A gente com que haja a proteção da vida e nós não temos problemas de ordem social ou ruptura da ordem pública. O Major Flávio Santiago, a gente tem conversado aqui com representantes dos mais diversos setores em função dessa greve dos caminhoneiros. E uma pergunta que eu tenho feito assim em comum para todos os nossos entrevistados é que tipo de lições deixou esse movimento que paralisou o país? Seja para o setor econômico, seja para o setor social. E aí eu faço essa pergunta também para o senhor como representante da Polícia Militar. Há muito tempo que a gente não tinha uma manifestação dessa que de fato paralisasse o Brasil como paralisou. Que tipo de lição fica para a Polícia Militar a partir desse movimento? Olha, lidar com a operação do estado de flagrância realmente faz com que nós tenhamos um aprendizado muito grande, como você colocou, mas também demonstra que a preparação é tudo, né? A Polícia Militar vem se preparando, ela estuda os cenários, ela constrói os cenários, ela analisa, isso também foi feito junto ao Gabinete de Crise, para que nós possamos redimensionar as nossas ações e fazer com que os treinamentos, as propostas, o condicionamento dos nossos policiais militares, dos quais, inclusive, eu aproveito para parabenizá-los aí pelo empenho que foi feito, e demonstra que esse treinamento, principalmente uma coisa importante a falar, que é a questão da polícia de proximidade, né? A Polícia Militar de Minas tem investido muito em estar próximo da sociedade e percebeu-se que mesmo diante de uma crise, né, onde muitos esperávamos uma situação de gladiar, né, de gladiadores em plena praça pública, com a presença da Polícia Militar, nós percebemos que as pessoas, ao enfrentarem as filas, né, estão enfrentando. Os ouvintes que estão agora junto à Rádio Super, muitos estão ouvindo na fila, né? A quem eu agradeço e conclamo essa parcimônia junto com os policiais, exatamente para que nós fechemos esse momento, né, com tranquilidade e com parceria. A grande lição que fica para a segurança pública é que se você não tiver diálogo, se você não conversar, se você não antecipar, a Polícia Militar, desde o primeiro momento, foi às mídias para esclarecer a sociedade, o esclarecimento, a transparência, uma busca ética, isso tudo faz a diferença. Atrelado a uma comunidade que também reflete sobre essas situações. Eu falava em algumas entrevistas que a personalidade de grupo muitas das vezes sobrepõe a personalidade individual. E no momento em que estamos estressados diante de alguma coisa, atrelado a outras pessoas que também muitas das vezes estão na mesma condição, nós perdemos a nossa personalidade individual e às vezes partimos por uma agressão mútua e por aí afora. Então, fica esse grande aprendizado da nossa sociedade também, de que mesmo diante de uma crise, de um momento mais complexo, tem que prevalecer a solidariedade, tem que prevalecer a cidadania. Major Flávio Santiago é o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, com quem a gente está conversando. Major Flávio Santiago, a gente percebeu a denúncia de muitos caminhoneiros já nesse final de greve, nessa reta final de manifestação, a reclamação de muitos deles que tentavam sair dos pontos de bloqueio e estavam sendo impedidos até por pessoas que sequer eram do movimento, que estavam tentando politizar ainda mais essa greve, politizar, claro, pelo lado negativo da questão, porque qualquer greve tem também, obviamente, o seu lado político. Diante dessas denúncias, e a Polícia Militar foi até esses pontos e liberar
esses caminhoneiros que reclamaram de estarem sendo coagidos. A gente teve prisão de falsos manifestantes, de pessoas que estavam ali tentando se sobrepor em cima desse movimento e dos caminhoneiros que queriam dar um fim a essa greve? Tivemos algumas situações isoladas, né? A Polícia Militar, inclusive, se colocou em posição. Eu vou falar inicialmente. Uma coisa é o movimento quando em qualquer segmento social, quando ele se apresenta de forma ordeira, pacífica, e o conflito dele com outros direitos não faça com que haja uma ruptura e dano às pessoas em outras atividades, né? Igual quando nós cerceamos uma avenida, como a Antônio Carlos ou como a Cristiano Machado, por exemplo, por conta de um movimento, você tem pessoas querendo atendimento médico. Então, o encarregado de aplicar a lei, ele pode, pela discricionalidade dele, atuar naquela situação exatamente para garantir que o bem maior que a vida seja garantido. Não é que os direitos sejam maiores ou menores, mas os encarregados, eles precisam fazer isso, os encarregados de aplicar a lei e, sobretudo, a Polícia Militar, que atua na operação dessa flagrância, que atua junto às comunidades, precisa fazer isso. E a Polícia Militar, voltando à sua pergunta, ela inclusive garantiu isso através do documento e os nossos policiais em todo o estado dirigiram seus pontos de concentração e aqueles que quiseram sair tiveram a garantia da Força Pública Mineira para fazer. A Polícia Militar prima hoje por muita mediação de conflito e, sobretudo, pelo diálogo, investe muito nisso, interpretando os cenários. Teve gente que falou o seguinte, né, até é importante você falar, mas tinha gente no primeiro dia que apareceu com o seu balãozinho e isso estava contrariando e tal. Pois é, igual a pane seca, né, no primeiro momento. Teve colega até do jornalismo perguntando, mas se o cara estiver com o carro parado na rua por pane seca, ou seja, por falta de combustível, a polícia não vai fazer o auto de infração? Quer dizer, olha a pergunta, né? Na verdade, a Polícia Militar, ela analisa muito a lei sob o aspecto moral dela, ou seja, sempre que eu tenho isso aí, está no Código de Ética do próprio advogado, né? Isso está na égide do direito, né? Encontrando o direito em conflito com a justiça, devemos abandonar o direito e lutar pela justiça. E a Polícia Militar faz isso com muita maestria. Não tem como você aplicar um auto de infração de trânsito uma pessoa que teve uma pane seca no momento desse, concorda? Com certeza. Então, pois é, e isso foi feito, acreditamos que os danos foram muito reduzidos, muito mais no sentido de socorro, de orientação, de parlamentação. Chegamos nos pontos de concentração e fizemos com que aqueles caminhoneiros que estavam mais incisivos no sentido de não liderar fossem cooptados a fazer isso, até pelo direito de ir e vir daquelas pessoas que estavam lá, inclusive além do cárcere privado que aqueles que, de alguma forma, poderiam estar cerceando, estariam incorrendo. E foram cooptados a isso, participaram também no sentido de liderar. É claro que essa mediação de conflito, ela necessita de uma expertise muito grande para que você evite exatamente a personalidade de grupo, como eu falava anteriormente na entrevista, tome aqueles seres individualmente e iniba uma ação de maior reflexão e diálogo. E conseguimos fazer isso. O resultado desse período, ao longo de 10, 12 dias, né, foi muito interessante porque nós conseguimos entender e interpretar que a ação de monitoramento, de replanejamento minuto a minuto e, consequentemente, dialogar nesses pontos foi muito importante. Perfeito. O Major Flávio Santiago, ele é o chefe da sala de imprensa da Polícia Militar, foi nosso convidado hoje no Café com Política, fazendo um balanço das ações da corporação ao longo dessa greve dos caminhoneiros. Gostaria de agradecer a sua participação e desejar um bom trabalho, um bom restinho aí de feriado prolongado para o senhor. Major, muito obrigado. Nós agradecemos a oportunidade e nos mantemos à disposição da nossa sociedade, da Rádio Super. Muito obrigado pela oportunidade.